Mudança dos técnicos na Série B, time perdendo 100% de aproveitamento também na Série B e equipe vencendo em casa de virada na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. É sobre tudo isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui do Ressaca da Bola a partir de agora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui nós vamos falar aí sobre o que aconteceu na rodada desta quarta-feira das séries B e C do Campeonato Brasileiro. Tivemos mais alguns times aí estreando na Série C, tivemos 3 jogos, enquanto que na Série B tivemos aí 4 partidas válidas pela quarta rodada, quando tivemos aí queda de treinador e também mais uma equipe aí perdendo o aproveitamento máximo. Ninguém quer alcançar o Criciúma na liderança. Bom, vou começar falando da Série C do Campeonato Brasileiro, que teve 3 jogos nesta quarta-feira válidos pela primeira rodada, e um deles foi aí o Brusque jogando contra a equipe do Amazonas. O Brusque, que foi um dos rebaixados da Série B na temporada passada, diante do Amazonas. O Amazonas aí que é uma das novidades dessa Série C, né? Foi um dos times que subiram da Série D do ano passado e que tem em seu elenco nada mais nada menos do que o Sassá, né? O torcedor do Botafogo e do Cruzeiro sabe bem quem é, lembra bem do Sassá. O Sassá está jogando agora na equipe do Amazonas. Porém, ele não pôde ajudar aí a sua equipe e o Brusque venceu pelo placar de 1-0. O gol, né, o único gol do jogo, foi marcado aos 15 minutos do primeiro tempo. Foi um gol ali do Rodolfo cobrando falta. E eu gostaria de mandar esse gol, né? É muito bom esses narradores chatos aí que estão transmitindo a Série C, a Série B, que ficam enchendo o saco aí com esse negócio do jogador deitado atrás da barreira. Seria interessante mandar o vídeo do gol do Rodolfo para essa turma, porque foi exatamente assim que saiu o gol do Brusque. O Rodolfo bateu uma falta por debaixo da barreira, né? Não tinha ninguém deitado atrás dela, e aí matou o goleiro do Amazonas e o Brusque vence por 1-0, né? O cara deitado atrás da barreira pode não servir para nada, mas experimenta tirar ele de lá para ver o que acontece, né? Foi o que aconteceu ontem. E aí o Rodolfo, que não tem nada com isso, né? Acabou aí fazendo o único gol da vitória do Brusque sobre a equipe do Amazonas. E próximos jogos dessa turma aí. O Amazonas vai pegar o América, né? Esse jogo vai ser no sábado às 16 horas, lá no Carlos Amit, né? O América, daqui a pouco a gente vai falar sobre a estreia do América, que também perdeu. E já a equipe do Brusque joga sábado, lá no Manduzão, contra o Pouso Alegre. Esse jogo vai ser às 19 horas e vocês já sabem, depois dos jogos das 19 horas da Série C do sábado, tem live aqui no canal. Então se você não está inscrito, aproveite para se inscrever. Então tá aí, Brusque 1, Amazonas 0. O Brusque é a estreia, uma vitória importante em casa, né, na Série C. O Brusque que tenta voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre o jogo do Brusque, né? Só uma última informação. O Brusque teve que se virar aí com um jogador a menos desde os 8 minutos do segundo tempo, né? Quando o Guilherme Queiroz aí acabou sendo expulso aos 8 minutos. E o Brusque então ficou com um jogador a menos, mas mesmo assim conseguiu aí segurar a vitória e já larga aí com 3 pontos. Falando agora da estreia do América, né? Eu falei que o América perdeu. O América recebeu o Ipiranga lá na Arena das Dunas e foi derrotado pelo placar de 2-1. E nesse jogo aqui, né, já despontou aí o primeiro artilheiro da competição. O Eric marcou 2 gols para a equipe gaúcha. O primeiro deles com menos de 1 minuto, né? Com menos de 1 minuto, o Ipiranga saiu na frente do América. Gol do Eric, e esse aí até agora, né, e deve ser por muito tempo aí o gol mais rápido dessa Série C do Campeonato Brasileiro, com menos de 1 minuto. Se eu não me engano, saiu ali por volta dos 50, 51 segundos esse gol do Eric. O Vini Guedes empatou para o América aos 35 minutos do primeiro tempo. Só que aí, aos 3 minutos do segundo tempo, o Eric resolveu aparecer de novo, marcou o segundo gol dele na partida e colocou de volta o Ipiranga em vantagem. E aí depois o Ipiranga também aí viveu um drama, né? Teve que se segurar com jogadores a menos. Isso mesmo, jogadores a menos no plural. Isso porque aos 16 do segundo tempo, o Heitor, ele se enroscou com o jogador do América ali na intermediária, né? Deixou o pé mais alto ali na hora que os dois caíram. Recebeu o cartão amarelo, como já tinha recebido o cartão amarelo anteriormente, acabou sendo expulso aos 16 minutos do segundo tempo. E aí aos 35 minutos também do segundo tempo, o Neto, que matou ali uma jogada ali de ataque, era um ataque perigoso da equipe do América, o Neto acabou sendo obrigado a fazer uma falta na entrada da área, também já tinha amarelo, também recebeu o cartão vermelho. Então o Ipiranga aí teve que se segurar por mais de 10 minutos, né, contando aí os acréscimos,
com 2 jogadores a menos. E teve muita sorte, porque no último lance da partida, o América ainda acertou uma bola na trave, né? O América aí ficou muito perto de empatar esse jogo, mas frustrou aí as cerca de 9 mil torcedores que compareceram na Arena das Dunas para acompanhar aí essa volta do América para a Série C. Porém, o América acabou aí sendo derrotado pela equipe do Ipiranga, né? Não foi uma boa noite para os times de Natal, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar também do jogo do ABC lá pela Série B, mas já adianto aí que não foi uma noite muito feliz para as equipes potiguares. Bom, próximos jogos dessa galera, né? Eu já falei do América. O América joga fora de casa contra o Amazonas no próximo sábado, 16 horas. É o jogo que abre a segunda rodada. Enquanto que a equipe do Ipiranga vai jogar contra o CSA. O CSA que vai estrear nesta quinta-feira contra o Confiança. Esse jogo será no domingo, 16h30, lá no Colosso da Lagoa. Então, o Ipiranga aí fazendo seu primeiro jogo em casa contra a equipe do CSA. CSA que é uma das equipes aí que desceram da Série B. Bom, passando aqui para o terceiro e último jogo desta quarta-feira da Série C, tivemos a estreia do Paysandu. O Paysandu aí venceu a Aparecidense de virada por 2-1. E esse aí já é um jogo em que sentimos a falta do VAR, né? O segundo gol do Paysandu se originou de um pênalti em que certamente aí o VAR ia revisar, né? Eu não tenho certeza se a bola bateu ou não no braço do jogador da Aparecidense. Voltei os lances várias vezes no YouTube para ver mesmo se tinha batido a bola no braço do jogador da Aparecidense. Porém, né, como a transmissão da Série C não dispõe daquele grande número de câmeras, né, igual é na Copa do Mundo, que tem câmera até dentro da bola, então não deu aí para saber se de fato a bola bateu no braço do jogador da Aparecidense ou não. O fato é que o jogo terminou 2-1 para o Paysandu. A Aparecidense ainda saiu na frente com um gol aos 4 minutos do primeiro tempo, gol marcado pelo Calisson. Logo na sequência, o Vinícius Leite empatou. Um lance que também poderia gerar muita discussão, porque o Vinícius Leite ele cabeceou, o goleiro da Aparecidense defendeu. Aí houve a dúvida se a bola já tinha passado da linha ou não. Porém, o rebote ficou para o próprio jogador do Paysandu, que para não ter dúvida nenhuma, mandou para as redes e deixou tudo igual. E aí a virada veio aos 14 minutos, né? Quando aí teve esse lance que eu citei, foi um cruzamento na área e o jogador da Aparecidense deu um carrinho e a bola bateu no corpo dele. Não deu para perceber sinceramente pelas imagens se bateu no braço ou se foi na barriga, no tronco, enfim. Mas o árbitro aí marcou a penalidade e o Mário Sérgio aí batendo de cavadinha fez 2-1, né? Os lances desse jogo, especificamente, estão lá no canal Super Futebol. Lá, como o canal não é monetizado, então eu me sinto mais seguro ali para estar colocando ali alguns lances de jogos. Aqui não, porque aqui pode dar problema. Mas quem quiser conferir esses gols do Paysandu, esse lance do pênalti, o gol do Vinícius Leite, dá uma passadinha lá no canal Super Futebol e procura lá o vídeo aí da vitória do Paysandu sobre a Aparecidense, que lá tem os gols e também esse lance da penalidade. Então o Paysandu aí que ainda não estreou o técnico Marquinhos Santos, né? O Marquinhos Santos ele só estreia na segunda rodada, mas o Paysandu aí larga aí com uma boa vitória sobre a equipe da Aparecidense, que não jogou mal não, viu? Principalmente no primeiro tempo. A Aparecidense aí criou boas chances, né? Principalmente ali com o Alex Teixeira. Poderia até já ter ali feito 1 ou 2 gols no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Paysandu jogou melhor e saiu de campo com a vitória. Próximos jogos dessa galera aqui, então, para fechar o assunto Série C. O Paysandu vai jogar só na segunda-feira, no encerramento da rodada. Vai encarar o Figueirense no Orlando Scarpelli. Esse jogo será às 8 da noite, e você já sabe, né? Segunda-feira, 10 da noite, live aqui no canal, pra gente aí comentar esse jogo aí do Paysandu contra o Figueirense. Já a Aparecidense vai jogar domingo, 19 horas, lá no Aníbal de Toledo, contra a equipe do São Bernardo, né? São Bernardo que vai estrear nesta quinta-feira ainda na Série C. E vamos falar então, né, dos jogos desta quinta-feira, né? Serão mais 4 jogos aí para complementar a primeira rodada. Nós vamos ter aí às 16 horas, às 18 horas, né, às 6 da tarde, o CSA jogando contra o Confiança. Para quem quiser acompanhar esse jogo, vai ter transmissão de graça pelo YouTube, né? Pelo canal Nosso Futebol no YouTube. Então você vai poder acompanhar de graça esse jogo. Às 19 horas, o Botafogo da Paraíba encara o Operário, lá no Almeidão. Às 21h30, será a vez do São Bernardo jogar contra o Remo, jogo que acontece no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. E também, às 21h30 desta quinta-feira, o Altos vai encarar a equipe do Figueirense. Fechando, então,
passando a régua nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que vai ser a única rodada de meio de semana, né? Depois volta tudo ao normal. A Série C aí que tem um atraso, né, de 2 semanas esse seu início. Era para ter começado no final do mês de abril, mas houve aí um atraso, um pequeno atraso, e por isso tivemos aí essa rodada de meio de semana. Virando a página, literalmente, né, virando aqui minhas anotações, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, que tivemos aí 3 jogos ontem, que por hora fecharam, né, a quarta rodada. Ainda tem mais 2 jogos da quarta rodada que vão acontecer somente na próxima quarta-feira, dia 10, que é o que envolve Sport e Ceará. Sport e Ceará que jogaram a final da Copa do Nordeste ontem. O Sport venceu por 1-0 no tempo normal, mas o Ceará ficou com o título ao vencer o Sport nos pênaltis, né? Esse jogo aconteceu na Ilha do Retiro. Então por isso que os jogos do Ceará e também do Sport da quarta rodada passaram para o próximo dia 10, quarta-feira. Mas vamos falar então dos jogos que aconteceram ontem, né? Tivemos aí resultados surpreendentes. O Juventude saiu do 0, venceu a primeira, né? Bateu a equipe do Guarani pelo placar de 1-0. Gol marcado pelo Nenê aos 9 minutos do primeiro tempo. O Nenê, aquele mesmo que era do Vasco, jogando aí no Juventude e fazendo a diferença, né? Deu aí essa primeira vitória pro Juventude na Série B. O Juventude que soma seus primeiros pontos e por hora deixa a zona de rebaixamento. E o Guarani é mais uma daquelas equipes que perde os 100% de aproveitamento, a exemplo do que já tinha acontecido com o Criciúma, com o Botafogo de Ribeirão Preto e também com o próprio Guarani, né? O Guarani é o terceiro time a perder dentre dos líderes, a perder essa condição de 100% de aproveitamento. Temos 2 times na Série B ainda com 100%. O Vitória, que não jogou ainda na quarta rodada, e o Vila Nova, que tem um jogo a menos também, né? Curiosamente aí, esses jogos a menos são contra as equipes que estão aí na final da Copa do Nordeste. Mas próximos jogos dessa galera aqui, o Juventude volta a campo no sábado, 18h15, contra o Sampaio Corrêa, lá no Maranhão. E o Guarani tem jogo no domingo, jogo às 19 horas contra o Sport, lá na Ilha do Retiro. Então, próximos jogos aí do Juventude e Guarani fazendo aí 2 jogos seguidos fora de casa. Falando em zerado, a situação não tá boa pro ABC. O ABC foi até Itu e acabou perdendo pro Ituano pelo placar de 3-0. O ABC agora, né, com essa vitória do Juventude, é o único time que ainda não pontuou na Série B e está na lanterna da competição, e a situação aí já começa a se complicar pro Elefante. Já o Ituano se recuperou aí de 2 derrotas seguidas fora de casa e chegou aos 6 pontos. O Ituano é o 8º colocado com 6 pontos. Os gols da partida: aos 9 minutos do primeiro tempo, o Gabriel Xavier fez o primeiro do Galo. Na sequência, aos 12 minutos, o Quirino ampliou. E aí, aos 16 do segundo tempo, o Quirino, num belo gol, um belo chute de fora da área, fez o terceiro do Ituano e fechou a conta. Portanto, aí o Ituano se recupera de 3 tropeços seguidos, né? Se a gente for contar também a derrota para o São Paulo na Copa do Brasil, e dá uma subida aí boa na tabela. Já o ABC, como eu falei, né? Tá numa situação complicada, tá zerado. Eu andei, antes de gravar esse vídeo aqui, por volta ali das 2 da tarde, olhando as redes sociais do ABC para ver se tinha alguma notícia, né? Porque a gente sabe que com o time nessa situação, mudanças tendem a ocorrer, mas por enquanto nenhuma informação aí a respeito de alteração da comissão técnica. Então, o que tudo indica, por hora, o Fernando Marchiori segue no comando do Elefante. O ABC, que volta a jogar no próximo sábado, fora de casa de novo, lá no Rei Pelé, vai jogar contra o CRB, 8h30 da noite. O CRB que ainda não venceu também, o CRB que também está na zona do rebaixamento. Aliás, está uma posição acima do ABC. O CRB tem 1 ponto, está na 19ª colocação. E o Ituano tem compromisso no sábado, jogo difícil. Vai pegar o Criciúma lá no Heriberto Wilson às 16 horas. O Criciúma que tá gostando aí dessa turma tropeçar, né? Empatou com o Londrina na segunda-feira, mas tá se mantendo aí na liderança ainda por conta dos tropeços do Guarani e também do Botafogo. Para mim, resultado surpreendente dessa rodada também: Mirassol 0, Grêmio Novo Horizontino 2. Para quem achava aí, como eu, que o Grêmio Novo Horizontino ia ser uma das equipes que brigariam contra o rebaixamento, o Grêmio Novo Horizontino até que vai muito bem, obrigado, nessa Série B. A equipe venceu o Mirassol por 2-0 e aparece agora na 7ª colocação com 7 pontos, hein? O Novo Horizontino perdeu o primeiro jogo para o Vila Nova, deixou aquela má impressão, né? Mas depois ali se recuperou, né? Venceu
O Juventude, né, se segurou até com 2 jogadores a menos, aí empatou na rodada passada com o time reserva do Sport e ontem, fora de casa, bateu o Mirassol por 2-0. O Mirassol que com esse tropeço, né, primeiro tropeço em casa do Mirassol, caiu para a 9ª colocação com 6 pontos. Os gols do Novo Horizontino foram marcados pelo Giovani aos 40 minutos do primeiro tempo e pelo Ronaldo aos 19 minutos do segundo tempo. Esses foram os gols da partida. Próximos jogos dessa galera, o Mirassol vai jogar sábado novamente em casa contra o Vila Nova, jogo às 6h15 da tarde. Já o Novo Horizontino vai até Santa Catarina encarar a Chapecoense 20h30 na Arena Condá. Esses jogos da Série B estão aí com esses horários um pouquinho diferentes, principalmente no sábado, né? No sábado não costuma ter jogo essa hora, 8h30 da noite, mas são jogos da Bandeirantes. E como nesse final de semana vai acontecer o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, então, e a corrida e os treinos vão acontecer no período da tarde, né? Iam chocar ali com os horários da Série B. Então a rodada da Série B da Bandeirantes nesse sábado aí vai ficar um pouquinho mais tarde, vai ser às 8h30 da noite, né? Por causa da corrida. Bom, pessoal, eu estava aqui editando esse vídeo que vocês estão assistindo e eu me deparo com a informação de que mais um técnico, além do que eu vou falar mais para o final do vídeo, também perdeu o cargo após uma derrota aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estou falando do Ricardo Catalá. Nesta quarta-feira, o Mirassol anunciou aí a saída do treinador, né? Depois aí da derrota de 2-0 para o Grêmio Novo Horizontino. O curioso é que essa é a primeira demissão de um treinador do Mirassol após 13 anos, isso mesmo, fazia 13 anos que o Mirassol não demitia um treinador. Todos os outros que passaram por lá nesse período saíram por vontade própria ou porque o contrato terminou. O último técnico que havia sido demitido do Mirassol foi o Pintado, isso em 2010, né? Em março de 2010, o Pintado foi demitido do Mirassol. Desde então, nenhum outro treinador havia perdido o cargo no Leão. Então é isso aí, gente. Mais um treinador perdendo o cargo na Série B do Campeonato Brasileiro. Assim que sair a notícia sobre um substituto, eu gravo um vídeo aqui para informar vocês. Agora fiquem aí com a sequência do vídeo Ressaca da Bola, falando o que aconteceu na rodada agitada desta quarta-feira. E agora, por fim, vamos falar aí, Avaí 0, Vila Nova 3. Mais um tropeço do Avaí, dessa vez em casa. Tropeço pesado e que acabou custando aí o técnico do técnico Alex. O Alex, então, é mais um técnico a ser demitido nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Não resistiu à derrota aí em casa para o Vila Nova por 3-0. Inclusive o Alex nem veio para a entrevista coletiva pós-jogo. Quem foi para a entrevista foi o presidente do clube e ele anunciou que em comum acordo o agora ex-treinador deixou a ressacada. Eu tô com os números aqui do Alex, né? O Alex, que esse foi o primeiro time profissional do Alex, né? Anteriormente ele tinha treinado o Sub-20 do São Paulo. O Alex ficou à frente do Avaí por 18 jogos. Foram 6 vitórias apenas, 4 empates e 8 derrotas. Ele teve aí um aproveitamento de 40%. O time sob seu comando marcou 22 gols e sofreu 25, né? Então até ontem estava 22-22, né? E aí acabou sofrendo mais 3 gols. Agora o time acabou sofrendo 25 gols sob o comando do Alex. E também aqui tem algumas eliminações que pesaram, né? O Alex foi eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil, caiu pro Retrô. E no Campeonato Estadual caiu nas quartas de final para o Criciúma, né? Naquela eterna cobrança de pênalti. Se bobear, os caras estão batendo pênalti até agora, né? Mas o Alex ali foi eliminado com o Avaí pelo Criciúma nas quartas de final do Campeonato Catarinense. Mas voltando aqui ao jogo, os gols do Vila Nova. Os gols do Vila Nova foram marcados pelo Neto Pessoa, aos 29 minutos do primeiro tempo. Aos 38 do primeiro tempo, o Caio Dantas fez 2-0. E aos 9 do segundo, o Caio Dantas de novo, marcando 3-0 aí a favor da equipe do Vila Nova. Com esses resultados, o Vila Nova entrou no G4. O Vila Nova é o quarto colocado com 9 pontos. Lembrando, o Vila tem um jogo a menos. O jogo contra o Sport, que seria ali da segunda rodada, foi adiado porque o Sport estava disputando a final do estadual, né? Então, no aproveitamento aí, o Vila Nova é o líder, né? É o único, junto com o Vitória, com 100% de aproveitamento. Já o Avaí tá lá embaixo. O Avaí é o 16º colocado com 3 pontos. E atrás dele tem times com jogos a menos. Por exemplo, o Sport, que é o 18º colocado,
tem 1 ponto, mas o Sport só jogou uma vez. O CRB tem 1 ponto, mas tem 3 jogos. Então a situação do Avaí, na questão de rebaixamento ali, tá perigosa, né? Ele tá só uma posição acima. Próximos jogos dessa galera, né? O Vila Nova eu já citei. Vai encarar o Mirassol fora de casa no sábado, 6h15 da tarde. E o Avaí, também no sábado, às 6h15, joga contra o Tombense, lá em Muriaé, né? Esses então são os próximos jogos dessas duas equipes. Por enquanto ainda não há informação aí sobre novo técnico da equipe do Avaí. Falando em treinador, tem-se muito falado, está muito cogitado o Alberto Valentim como novo treinador da equipe do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que na segunda-feira demitiu o Mozart, né? Tá procurando aí um novo treinador e ao que tudo indica vai ser o Alberto Valentim. Se isso acontecer, depois eu gravo um vídeo curtinho aqui no canal para informar vocês, beleza? Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e deixa aqui nos comentários aí o que vocês acharam da rodada desta quarta-feira, né? O Juventude vai reagir? O Vila Nova é um time que vai brigar pelo acesso? E quem deve ser o novo técnico do Avaí? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês para a gente ir trocando uma ideia. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!